Se você clicou nesse vídeo esperando que eu ia te dar alguma fórmula mágica para você simplesmente melhorar seus RPGs, alguma dica, alguma coisa, então, meu amigo, você caiu exatamente no meu clickbait. Vamos lá. Produzindo conteúdo de RPG e consumindo conteúdo de RPG, a gente acaba caindo numa tendência muito parecida de tipos de vídeo, que é muita questão de dica, muita questão do que você fazer, do que você não fazer. E recentemente eu tenho pensado bastante o que eu considero um bom RPG para mim mesmo, RPGs que eu curto jogar, que eu curto participar, e os momentos especiais que eu tenho jogando RPG, porque eu sou uma pessoa que costuma mais jogar com meus amigos. Eu não sou muito de jogar mesas online com estranhos. Eu até vou começar agora com essa parada de mesa comissionada e tudo, que ainda é algo que eu quero conversar sobre, não nesse vídeo, talvez em outro momento. Mas ainda é algo que pra mim é muito simples. Eu junto meus amigos, a gente combina uma data, a gente se vê como se fosse um rolê, passa várias horas juntos e o RPG é só o pretexto da gente se juntar. Porque fica um pouco mais difícil de juntar pra gente poder fazer alguma coisa só à toa, porque tu cresce e a vida adulta é uma merda. Mas, nessa de ficar dando dicas de, nossa, você deve fazer isso com seus jogadores, com seus players e com seu mestre, e você não deve mestrar desse jeito, e nananã, você acaba perdendo o fio da meada do que é um bom RPG. E para muitas pessoas, um bom RPG é justamente o que eles já têm. A gente acaba tentando valorizar muito o que não é o nosso, sabe? A gente fica nessa de, nossa, o que o outro faz é melhor, porque ele faz desse jeito, do outro. Mas muitas das vezes, é claro, você pode querer sempre melhorar o que você faz, até porque as habilidades que você usa em RPG, dependendo do que você faz da sua vida, dependendo dos seus interesses, seus outros hobbies, podem ser transpostas, não ser usadas somente no RPG. Você, como jogando RPG como um mestre, você tem um raciocínio rápido, você tem que improvisar muita coisa, você tem que pensar muito em emoção, você tem que pensar em planejamento, organização. E como jogador você tem que pensar muito também, pensar na hora, em atuação, em demonstrar seus sentimentos, em embolar um plano. Perfeito. Mas você querer evoluir essa habilidade é muito legal, especialmente se você tem um grupo que todo mundo quer fazer isso. Aí você, mano, tem uma experiência incrível. Mas do que adianta você tentar ter uma mesa igual o Juninho, que tem os seus 500 zilhões de inscritos, e a mesa com 500 milhões de produção, com artistas, com empresas patrocinando, sendo que tá só você e seus brothers jogando ali, sabe? E nessa eu acabo que vejo um pouco dos meus próprios vídeos e eu fico, nossa, talvez eu tenha focado demais em dar dicas e tudo, tanto que nos últimos vídeos eu até tenho tentado trocar um pouco o foco principal do vídeo, não ser uma dica milagrosa. É claro que é sempre bom esse tipo de vídeo, me ajuda muito a melhorar como mestre. Como normalmente eu sou mais mestre do que jogador, isso me ajuda muito a como narrar melhor, a como evoluir melhor as minhas cenas, a como progredir uma campanha. Mas muitas das pessoas ficam tipo aquelas playlists de coisas pra cozinhar, que você, nossa, que receita gostosa e fácil de fazer. Vou salvar aqui, você nunca vai cozinhar, sabe? Mas a maioria das pessoas vê e beleza, tá lá. Viu o tutorial, pode até ter uma pasta de tutorial, mas tá lá. A pessoa às vezes nem mestre é, nem tem vontade de ser mestre, nem tá jogando RPG, tem um grupo que é ruim e N motivos pra não estar aplicando essas dicas em si. Então, é mais uma reflexão de, bom, adianta mesmo a gente ficar fazendo essas coisas? Eu sei que adianta, muita gente agradece, muita gente fala que mudou a percepção às vezes de uma maneira de mestrar, uma tática de mestrar, uma maneira de interpretar um personagem. Eu, não vou ficar me fazendo de coitado e falar, nossa, meus vídeos são uns merdas e tudo. Não, lógico que não. Os meus vídeos e os vídeos de muitos amigos criadores meus e criadores que eu nem conheço são muito bons mesmo, já me ajudaram muito. Mas o problema é quando você fica nessa obsessão de só melhorar, só melhorar, só melhorar e não aproveitar. E eu falo jogando com amigos, mas se você estiver jogando com estranhos também, se vocês já chegaram nesse ponto de estarem jogando RPG juntos, algum pouquinho de conexão esse grupo já tem, porque RPG é uma coisa que pra muitas pessoas não clica, sabe? É uma coisa que pra muita gente não funciona e pra muita gente não funciona se não for com as pessoas de sempre. Então, se você tiver um grupinho de aleatórios que funciona, tu passou por duas barreiras difíceis demais, sabe? Então, às vezes o melhor RPG ou o RPG perfeito é aquele RPG que você já tem. O RPG que você já joga, o RPG que você vai jogar por semana que vem ou no mês que vem, quando você junta você e seus amigos e vocês pedem uma comida, vocês
pedem alguma bebida duvidosa e cada mês eles vão experimentando alguma coisa diferente e olha só, além disso tudo, tem RPG. Então eu acho que, especialmente hoje em dia, os hobbies como um todo, especialmente na internet, eles tomam uma direção diferente do que deveria ser um hobby. Deveria ser algo que você pode ser bom ou ruim, independente do seu nível de habilidade, desde que você goste e te ajude a escapar, sabe, do seu dia a dia. Não que só por algo é um hobby você tem que ser o pior do mundo. Você pode procurar melhorar num hobby. E, além disso, a questão de ganhar grana com hobby. E é até hipocrisia minha falar isso, porque RPG é um hobby meu, é uma paixão minha e eu tô querendo ganhar dinheiro com isso. Os vídeos é algo que eu curto muito fazer, é algo que eu gosto muito, mas no fundo eu quero criar carreira com isso por ser algo que eu gosto e para ser pago. Ninguém trabalha de graça só porque ama o que faz. Bom, eu pelo menos não conheço ninguém assim. Então, essa fetichização de um hobby, ter que te dar dinheiro ou você ter que ser bom nele, senão você não presta, às vezes a pessoa só gosta de fazer aqui e ali e tá tudo bem. E acho que isso para RPG tomou proporções tão absurdas ao longo dos anos, né, do que era só uns amigos jogando na mesa assim de alguém do grupo, para virar o que é hoje, essa gourmetização de RPGs, de todo RPG tem que ter um mapa, tem que ter uma arte, e eu vou ficar reclamando da minha mesa. É lógico, tem motivos, né? Você vai ter mesas que vão ser ruins, independentes dos seus amigos, lógico, mas às vezes muita gente reclama de barriga cheia. Eu mesmo tenho um grupo de amigos incrível que a gente joga RPG e a gente joga uma vez no mês, e é sempre assim. Eu vivo as semanas contando a próxima sessão. Especialmente que eu sou um mestre, então, além do normal, eu vivo em função dessa sessão. Eu fico pensando, caralho, eu vou ver meus amigos, eu vou poder jogar. E é isso. Eu acho que isso se perdeu um pouco com o tempo e pra mim é a melhor parte do RPG. E eu fico um pouco triste de ver isso se perdendo pra algumas mesas, pra algumas pessoas. E eu, com vídeos, as coisas que eu faço, eu gostaria de puxar mais as pessoas para essa sensação e não também falando isso como forma de cagar regra, né? Que é o que eu tô fazendo, basicamente. Mas mais como apreciar as coisas. Apreciar coisas simples, principalmente. Apreciar que você e seus amigos tiram esse tempinho especial para fazer isso. Porque todo mundo é ocupado, todo mundo tem problemas. Mas você tira o seu tempinho especial para poder fingir que você não tá ocupado e que você não tem problemas e que a vida é ótima. E eu gosto bastante disso.